Viajar sozinho sempre foi uma forma de encontrar paz. Mas naquela ocasião, algo me puxava para o desconhecido. Eu estava no coração de uma pequena cidade na América Latina, cercada por montanhas e um silêncio que parecia engolir qualquer som. As ruas de paralelepípedo brilhavam sob a luz da lua cheia, e as casas coloniais, com suas fachadas desgastadas pelo tempo, pareciam guardar segredos que ninguém ousava contar. Minha hospedagem era simples, mas aconchegante, gerenciada por uma mulher idosa que insistiu em preparar um chá antes de eu subir para o quarto. Durante a conversa, ela mencionou o rio que passava pela cidade, um lugar que eu já havia notado no mapa. Não vá lá à noite, ela disse, enquanto mexia o chá com uma colher enferrujada. É onde ela chora. Ela quem? Perguntei, tentando disfarçar minha curiosidade. Você não conhece a história? A mulher me olhou com uma mistura de pena e cautela. La Llorona, a mulher que perdeu os filhos e nunca encontrou descanso. Dizem que, nas noites de lua cheia, ela ainda busca por eles, chorando perto do rio. Aqueles que ouvem seu lamento, bom, poucos têm coragem de contar o que aconteceu depois. Eu ri nervosamente, atribuindo a história à superstição local. Mas algo na voz dela me deixou inquieto. Ainda assim, o ceticismo falou mais alto. No fundo, eu sempre tive um fascínio por histórias como essa, e talvez, uma necessidade de desafiá-las. Quando o relógio marcou meia-noite, tomei minha lanterna e segui em direção ao rio. O ar parecia mais frio do que deveria estar, e um nevoeiro baixo rastejava pelo chão, cobrindo o caminho com um véu inquietante. Ao chegar à margem, percebi como tudo parecia extraordinariamente quieto. Nem mesmo o som da água fluindo podia ser ouvido. Olhei em volta, tentando entender o que me fazia sentir tão pequeno e exposto ali. Foi quando ouvi pela primeira vez um choro, baixo, quase imperceptível, mas carregado de uma tristeza tão profunda que parecia perfurar minha alma. O choro parecia distante no início, quase como se estivesse sendo carregado pelo vento. Tentei convencer a mim mesmo de que poderia ser qualquer coisa, o som de um animal ou até mesmo de algum habitante da cidade. Mas, enquanto caminhava mais para perto da margem do rio, ele se tornou mais claro. Era inconfundível, o som de uma mulher soluçando, cada vez mais próximo, como se estivesse vindo das árvores que cercavam o local. A lanterna em minhas mãos começou a tremer, e foi aí que percebi que não era o vento que fazia isso, eram as minhas mãos. Algo sobre aquele som me incomodava de uma forma que eu não conseguia explicar. Não era apenas tristeza, era um lamento tão visceral, tão carregado de dor, que parecia impossível ser humano. Tentei acalmar meus pensamentos, respirando fundo, e foquei a luz da lanterna no caminho à minha frente. No entanto, o nevoeiro havia ficado mais espesso, criando formas que pareciam se mover, quase brincar com minha mente. Foi então que vi uma figura. Ela estava perto da água, de costas para mim, com um vestido branco que parecia flutuar suavemente, mesmo sem vento. Seus cabelos eram longos, negros e caíam em mechas desordenadas sobre os ombros. No início, pensei que poderia ser uma pessoa real, talvez alguém perdido ou chorando por um motivo qualquer. Olá, minha voz soou trêmula, mas eu precisava quebrar aquele silêncio sufocante. A figura não respondeu. Permaneceu ali, imóvel, exceto pelo leve tremor de seus ombros, como se estivesse realmente chorando. Dei um passo à frente, hesitante, e chamei de novo. Você está bem? Desta vez, o choro parou. Não foi gradual, cessou de repente, como se nunca tivesse acontecido. O silêncio que veio depois era pior. O peso no ar era tão denso que parecia me esmagar. Ela virou a cabeça levemente para o lado, como se tivesse ouvido algo atrás de si, mas não o suficiente para me mostrar seu rosto. Meus instintos gritavam para eu correr, mas algo em mim queria ver mais. Ou talvez fosse medo, prendendo meus pés no chão. O rio parecia mais escuro, mais profundo, e tudo ao meu redor começou a parecer errado. O choro voltou, mas dessa vez, veio de todos os lados. Era impossível dizer de onde vinha. Então, ela começou a se virar. Quando ela começou a se virar, senti meu corpo travar. Era como se o ar ao meu redor tivesse ficado pesado, me prendendo no lugar. A lanterna em minha mão piscou, ameaçando apagar,
E foi nesse momento que percebi que não queria, de forma alguma, ver seu rosto. Mas eu vi. Era algo que minha mente não conseguia compreender completamente. Não era um rosto humano. Era vazio, como um abismo onde os olhos deveriam estar, e os contornos das feições pareciam derreter, se movendo como se estivessem vivos. A boca, se é que podia ser chamada assim, estava aberta em um grito mudo, que eu podia sentir mais do que ouvir. O choro agora vinha de dentro da minha cabeça. Era ensurdecedor, uma mistura de desespero e algo que parecia raiva. Eles, onde estão, meus filhos? Eu não sabia se aquelas palavras foram faladas ou se estavam apenas na minha mente, mas o impacto delas me atingiu como uma onda de gelo. Ela começou a se mover em minha direção, lentamente no início, mas cada passo dela parecia fazer o chão tremer levemente. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu. Minhas pernas finalmente responderam, e eu corri. Não me importava para onde. Só sabia que precisava sair dali. Enquanto corria, ouvia os passos dela atrás de mim, mas eram diferentes. Não eram passos normais, eram arranhões, como se unhas compridas estivessem rasgando o chão atrás de mim. Olhei para trás, algo que me arrependi imediatamente. Ela estava mais perto do que eu imaginava, e seus braços estavam estendidos, dedos longos e finos tentando me alcançar. Sua voz agora era um grito, um som tão alto e distorcido que parecia cortar o ar ao meu redor. O nevoeiro parecia me envolver, tornando impossível enxergar o caminho à frente. Tropecei, caí, e ao levantar, percebi que o ambiente ao meu redor havia mudado. Não havia mais árvores, apenas o rio, agora parecendo mais vasto, quase infinito, e ela parada na margem, olhando para mim. Foi então que percebi, eu não havia escapado. Quando finalmente me levantei, percebi que ela havia sumido. Não havia mais passos atrás de mim, nem gritos. O silêncio voltou, mas agora era ainda mais opressivo. O rio, antes estreito e tranquilo, parecia um abismo negro que me observava. Era como se o próprio ambiente tivesse mudado, tornando-se algo que não pertencia a este mundo. Não esperei para descobrir mais. Corri de volta pela trilha, tropeçando nas raízes das árvores e mal conseguindo manter a lanterna acesa. Meu peito queimava a cada respiração, mas eu não parei até avistar as luzes fracas da cidade à distância. Quando cheguei ao quarto da hospedagem, tranquei a porta atrás de mim e desabei na cama, ofegante. Mas não consegui descansar. Algo estava errado. Enquanto tentava me acalmar, ouvi um som suave, goteiras, como se água estivesse pingando em algum lugar do quarto. Levantei-me lentamente e liguei a luz, olhando ao redor. Não havia sinais de água, mas quando olhei para o espelho acima da pia, meu coração gelou. Havia marcas de mãos. Pequenas mãos molhadas escorriam pela superfície, como se alguém tivesse acabado de tocá-lo. Minha respiração ficou presa na garganta, e antes que eu pudesse reagir, ouvi novamente. O choro não vinha do lado de fora. Estava dentro do quarto. Virei-me lentamente, e por um momento, pensei ter visto algo no canto mais escuro do quarto. Uma silhueta branca, imóvel, com cabelos longos que quase tocavam o chão. Pisquei, e ela não estava mais lá. Mas o choro continuava, agora parecendo vir de todos os lados. Tentei acender todas as luzes, mas a eletricidade piscava, como se algo estivesse interferindo. O ar estava pesado, e eu sentia que não estava mais sozinho naquele quarto. Passei a noite inteira acordado, ouvindo o som distante, mas cada vez mais próximo, até que a primeira luz do dia finalmente trouxe um alívio frágil. O amanhecer trouxe alguma calma, mas eu sabia que aquilo ainda não havia acabado. A mulher que cuidava da hospedagem me encontrou na cozinha, com olhos arregalados e pálidos, como se ela já soubesse o que tinha acontecido. Você ouviu o choro, não foi? Ela perguntou, colocando uma xícara de chá diante de mim. Eu hesitei, tentando encontrar palavras que não soassem insanas. Ela me seguiu. Ainda ouço. A velha suspirou, balançando a cabeça lentamente. Não deveria ter ido até o rio. La Llorona não deixa quem a encontre em paz. Você precisa sair daqui. Mas, mesmo assim, ela pode ir com você. Essas palavras ecoaram em minha mente enquanto eu arrumava minhas coisas. Antes de sair,
Olhei para o espelho do banheiro mais uma vez. As marcas de mãos estavam de volta, mas agora eram mais nítidas, como se alguém estivesse do outro lado, tentando atravessar o vidro. Consegui partir da cidade naquela tarde, mas algo em mim já sabia que a distância não resolveria o problema. A viagem de volta foi silenciosa, o som das rodas no asfalto não conseguindo abafar a sensação de que estava sendo observado. Na primeira noite longe da cidade, me hospedei em um hotel simples, tentando ignorar o medo crescente. Mas, assim que a noite caiu, ouvi o som familiar, o choro. Desta vez, ele não estava distante. Ele vinha do corredor, próximo à minha porta. Lentamente, levantei-me e olhei pelo olho mágico, mas não havia nada. O silêncio retornou, denso como antes, e por um momento, pensei que talvez estivesse seguro. Foi então que ouvi as vozes. Elos, estão aqui. Papá. As vozes eram infantis, suaves e cheias de tristeza. Eu virei, e pela janela do quarto, vi a figura dela novamente, vestida de branco, com os braços estendidos. A única coisa que consegui fazer foi fechar os olhos e esperar que o amanhecer chegasse. Desde então, o choro nunca foi embora. Ele me segue, aparece nas noites mais quietas e, às vezes, sinto um toque gelado no meu ombro, como se ela estivesse ali. Eu tento continuar minha vida, mas a verdade é que algo me foi tirado naquela noite no rio. Algo que nunca vou recuperar.